Então vamos lá. Antes de começar, eu preciso dizer uma coisa. Aqui no canal eu tento usar uma estratégia que é aquela que eu acredito ter conhecimento, pelo menos mais ou menos, de como funciona o algoritmo do YouTube, o sistema de recomendação, na verdade. E por isso que inclusive meus números de inscritos oscilam bastante. Um dia ganha 200, perde 50, depois perde 100, depois eu atualizo, tem mais 300 e tal. E isso é extremamente normal e acaba causando essa confusão total nos comentários e nas postagens da guia comunidade. Exatamente porque esse foi o objetivo. Isso foi o que eu quis fazer. Eu não olhei só... É óbvio que todos os canais em ascensão assim, mais ou menos do mesmo tamanho que o meu, um pouco menor até maior, todos querem mais inscritos e crescerem. Mas o meu objetivo era exatamente furar a bolha e atingir as pessoas que eu queria atingir com o conteúdo, entregar para elas. Então por isso que sempre tem essas tretas, essas coisas. Tudo isso foi calculado por mim. Por isso que eu tiro prints, por exemplo, de coisas que eu discordo e taco na guia comunidade. Aí começa a ter um monte de gente falando: Felipe, você tá dando atenção para isso. Mas na verdade o motivo por trás é exatamente fazer com que as outras pessoas que concordem com aquilo que eu estou discordando venham comentar em cima, e eu estou atraindo essas pessoas de forma que o sistema de recomendação vai entregando mais ainda para esses tipos de pessoas com esses pensamentos vindo para o canal. Então é por isso que oscila bastante os comentários, os níveis das loucuras e também das coisas legais. O próprio título do vídeo que vocês estão vendo já é um erro: quarentena ou economia. Vamos começar pela parte da economia, porque começou a ter vários comentários das pessoas achando que eu não sei absolutamente nada, e isso não é verdade. Eu sei exatamente qual é a preocupação da galera que é mais antenada com este assunto. Por exemplo, agora, hoje é dia 26 de março, ontem, né, que saiu lá o Trump anunciando de 2 trilhões de dólares, na verdade são 3 trilhões, né? Tem 1 trilhão de uma outra coisa lá que eu não lembro agora, para rodar circular nos Estados Unidos, 1.200 dólares, né, em forma de cheque e tal, não sei o que, para cada cidadão americano. Cara, eu entendo perfeitamente que dinheiro, o valor da grana, não está exatamente no número que está escrito no papel. E que tudo, absolutamente tudo, segue a lei da oferta e demanda, até mesmo o dinheiro. Então, basicamente, na forma mais simples possível de se entender, se você aumenta muito a linha de crédito ali na sociedade, coloca todo mundo com grana para comprar as coisas, todo mundo vai começar a comprar muito e isso vai elevar o preço dos produtos. Então a inflação aumenta. Isso é uma coisa bem simples de entender. E aí o que agrava muito mais é o fato disso acontecer junto com as pessoas em lockdown sem produzir. E é aí que a galera fica: meu Deus do céu, esse troço vai explodir, vai quebrar todo mundo. Eu sei disso. Eu estou entendendo isso. E isso, inclusive, se torna uma parte do problema de alguns comentários que eu vejo das pessoas dizendo: poxa, aqui no Brasil devia ter lá, dar, sei lá, 10 mil reais para cada pessoa do país e tudo mais. E isso não resolve o problema. Pode até resolver em muito curto prazo, mas com o passar dos meses, vem 2021, 2022, a gente teria graves consequências de inflação e tudo mais, e seria muito difícil recuperar tudo isso. Aliás, já vai ser difícil recuperar o que a gente já está perdendo. Eu sei disso, eu estou entendendo isso. Por outro lado, tem muita gente que não está entendendo que o problema de não fazer a quarentena vai também dar um problema catastrófico. E aí que entra várias coisas que tem acontecido aqui nos comentários que eu fico: mano, não é possível que as pessoas não coloquem a cabeça para funcionar e continuem defendendo o Bolsonaro. É sério, eu não tô zoando, cara. Pensa comigo, velho. Desde quando o Mike Pence lá fez nos Estados Unidos, vice-presidente do Trump lá, desde quando eles fizeram lá o programa Artemis de uma maneira mais efetiva, que é uma coisa que eu comecei a acompanhar pra caramba, desde que eles fizeram aquilo, eu comecei a assistir bastante tudo que o Trump falava sobre exploração espacial. Então eu acabei me acostumando com a maneira que ele falava na TV, a maneira como ele dava as entrevistas e tal.
E, mano, eu assisti, eu tô acompanhando direto isso, tudo que esses caras estão falando, na íntegra, assim. E pela primeira vez, assim, comparando com todas as vezes que eu já assisti ele se pronunciando, Trump, pela primeira vez eu vejo ele completamente assustado, dizendo, cara, a gente aqui, como vamos perder 30, 20% do nosso PIB americano, nós somos os mais ricos, nós não podemos parar de produzir, o país não pode parar, isso nunca foi feito na história. A gente se discute os piores cenários, uma perda de 1% do PIB, nós estamos falando de 20, 30%, isso nunca aconteceu na história e tudo mais, e não à toa que todos os jornais, mídia, todo mundo começou a falar, cara, depois disso é um novo mundo, é uma nova jornada do ser humano perante o que está acontecendo, de você simplesmente ter um monte de banco central no mundo inteiro para injetando grana para aumentar a liquidez, e obviamente isso vai aumentar a inflação. Só que tem um porém, cara. Só que tem um porém. Em todos os discursos que eu vi do Trump, às vezes ele falava de uma maneira meio... você fala, cara, não é possível que o cara tá falando uma besteira dessa, né? E em outras ele falava assim, não, ele voltava atrás e tava falando, não, peraí, olha só, é isso, é aquilo, outro. E aí, normal, que a gente já conhece do Trump, né? Ele sempre faz dessa maneira, solta uma, vê o que vai acontecer e aí se der muito errado ele volta atrás. Isso é bem costume, a maioria das vezes ele faz isso. Só que, no último discurso, ele chegou e disse, olha, não, eu vou tomar as decisões aqui, a administração dele, né? A gente vai tomar as decisões com base em critérios técnicos, nós vamos manter a quarentena, mas... E ele falando de uma maneira meio assustada, isso que eu tô dizendo pra vocês. E ele falando assim, mas, poxa, daqui a 15 dias, 14 dias, agora esqueci, acho que é uma semana, se eu não me engano, ele falou, a gente tem que começar a conversar de talvez tomar algumas outras medidas, afrouxar alguns comércios, alguns serviços a mais, porque o país não pode parar. Ele falando isso de uma forma assustada. Cara, isso é completamente diferente de um presidente que chega em rede nacional e chama de gripezinha, fala que é atleta e que deve abrir as escolas e voltar todo mundo a trabalhar. E aí tem um monte de gente alucinada aqui no canal, dizendo, Felipe, se ficar em quarentena o país vai quebrar, que não sei o quê. E aí a gente entra em vários problemas que a gente pode abordar neste vídeo. Primeiro, o país é muito grande, então é engraçado, porque provavelmente tem alguém completamente longe aqui do Rio de Janeiro que está numa cidade que provavelmente, ou talvez o prefeito ou o governador do estado ali tenha dito, não, suspensão de tudo por tempo indeterminado. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com o Witzel, ele deu 4 de abril. 4 de abril, hoje é dia 26 de março, vai até 4 de abril. Em momento algum eles falaram 3, 4 meses. Quem está fazendo as projeções de 3, 4 meses são os cientistas, infectologistas e tal. Uma pessoa dessa área falando, olha, a China parou 2 meses, a Wuhan ali e tal. Itália lá parou tarde numa cidade, parou cedo na outra e tudo mais. A Espanha também tarde, não sei o que. Isso quem está falando são os cientistas. Eles estão chegando e falando, olha só, provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai ter que tomar medidas mais drásticas. E aqui entra algumas coisas interessantes, pegando as cidades principais aqui, pelo menos das que eu mais estou acompanhando, pegando Crivella, Rio de Janeiro, Witzel, Estado do Rio, São Paulo com Dória e o Covas, prefeito. Você tem medidas parecidas, no Sudeste, você tem medidas parecidas de manter a coisa parada até o dia 4 de abril, só que mantendo os serviços essenciais. Só que manter as coisas paradas, beleza, eu aqui gravando vídeo no YouTube, eu já tô acostumado com quarentena, então pra mim talvez não seja nenhum problema eu ficar muito tempo em casa no computador editando vídeo, porque esse já é o trabalho que eu tenho. Só que para muitas pessoas não é possível isso, como por exemplo os ambulantes de rua, o comércio informal, essas coisas todas que todo mundo está falando para mim nos comentários. E é isso que eu não consigo entender, que é o seguinte:
Quando o presidente fez lá, o Bolsonaro fez o anúncio dizendo que todos têm que voltar a trabalhar e abrir as escolas, a justificativa é que a economia não podia parar porque senão ia quebrar e porque as famílias precisam de dinheiro para colocar comida na mesa e tal, principalmente as mais pobres, microempresários, essas coisas todas. O que eu não consigo entender é que a galera, em vez de brigar e exigir que o presidente tome medidas para que possamos nos manter até o dia 4 de abril e ter comida e ter uma assistência para as pessoas mais vulneráveis, ao invés de exigir isso, não, eles não fazem isso. Eles estão dizendo que concordam com o Bolsonaro, que tem que voltar todo mundo a trabalhar e dane-se se o vírus se espalhar para todo mundo. No dia do pronunciamento do Bolsonaro, se eu não me engano, teve acho que 50 mortes. Cara, pensa numa pessoa que tem um familiar que está lá na UTI e ele está em casa assistindo a televisão e me vem o Bolsonaro dizer que é uma gripezinha, e que ele é atleta. Cara, não é possível que ainda existam pessoas para defender uma coisa desse. O que vocês acham que as pessoas vão pensar? Uma pessoa que esteja doente lá no hospital liga a televisão para assistir e toda ferrada lá e ouve um troço desse, sendo que os parentes não podem nem visitar a pessoa que tá lá, né? Porque senão você vai contagiar todo mundo. Então, nem visitas essa pessoa pode receber. E aí me vem um presidente, diz que é só uma gripezinha e que resfriadinho, né? E diz que é atleta. Nas palavras do Pirula, cara, é o que ele disse. Estão passando pano e dessa vez o pano tá sujo de sangue. Aí me vem um grupo de empresários dizendo que o Brasil não pode parar, que tem que todo mundo trabalhar. E o presidente diz, abre as escolas, volta todo mundo ao normal. E que infectologistas não podem dizer quanto tempo de quarentena tem que ficar as pessoas durante uma pandemia. É praticamente dizer que um bombeiro não pode decidir o que fazer no meio de um incêndio. Basicamente é isso que esses caras estão falando. Não, vamos fazer o isolamento só do grupo de risco, deixa os idosos em casa. Sendo que isso não vai adiantar, porque as pessoas saem para trabalhar, depois voltam, vai infectar todo mundo. E não são só os idosos. E o nosso sistema de saúde vai entrar em colapso, mesmo se fizer só o isolamento só dos idosos. Isso que não estão entendendo. Volto a falar novamente. Vai ter estado que diz que é 30 dias, outro é 3 meses, outro é 5 meses. Cara, o Brasil é muito grande. Eu não consigo acompanhar para saber o que está acontecendo com o prefeito lá no, sei lá, em Manaus. Eu não sei o que está acontecendo no Nordeste. Eu não consigo acompanhar tudo isso. Na verdade, esse é o trabalho do presidente. Ele que tem que ficar vendo isso, em vez de chamar de gripezinha em rede nacional. Então, quer dizer, em vez dessa galera lutar para ter uma circulação de grana, para ajudar as pessoas mais vulneráveis, passar esse período e achatar a curva do contágio, para depois ir liberando de uma maneira sistemática os trabalhadores, serviços e tal, e voltar tudo ao normal, e o sistema de saúde, tanto público quanto privado, ir atendendo as pessoas e o negócio voltando ao normal. Óbvio que todo mundo vai perder alguma coisa, mas suavizando essa perda. Em vez disso, a galera tá defendendo, dizendo não. Vamos todo mundo voltar a trabalhar porque esse é o certo. E não é, cara. Não é. Eu peguei alguns comentários que eu vou ler aqui com vocês. O Marcos Raystrom disse: devemos sim proteger o pessoal do grupo de risco, mas não podemos parar o país. De certa forma, todos nós dependemos do funcionamento da economia, principalmente os informais, os pequenos comerciantes, pequenas indústrias e o pessoal de prestação de serviços. A maioria não tem reserva financeira e depende do ganho diário, senão não se sustenta a si e seus dependentes. Políticos esquerdistas estão querendo se aproveitar da situação e criar um caos. Pode ser que tenha políticos esquerdistas fazendo isso, mas pode ser também que tenham políticos de direita também fazendo isso. Mas, cara, não é hora de ficar discutindo esquerda, direita, cima, baixo, frente, trás, do lado avesso. Essa pessoa não tá errada nisso. É isso que eu tô tentando passar a mensagem para vocês. Ela não tá errada nisso daqui. Só que tá tendo uma coisa meio maniqueísta dizendo que ou é quarentena ou é economia, assim como o título, que eu trouxe esse título exatamente para dizer que ele tá errado. Quando na verdade vai ter problema para todo mundo, independente do que a gente faça.
E as pessoas, o Brasil, olha só, quando a gente pega os maiores países do mundo aí e tal, eles têm tsunami, eles têm furacão, eles têm grandes desastres que acontecem e tal. Então, o histórico deles faz com que a população tenha mais ou menos maturidade suficiente para saber como agir quando uma coisa dessa acontece. Cara, o Brasil não tem algo desse tipo. Então fica todo mundo maluco quando acontece o que está acontecendo agora, não sabendo fazer as coisas direito. Daí uma outra pessoa disse assim: a fome mata mais do que qualquer doença, ou isso é só uma desculpa ou má vontade em admitir. Eu, no caso, isso baseado nas coisas que eu postei lá na guia comunidade aqui do canal. Fica pedindo estudo, artigo. Economia destruída vai ser pior do que o vírus, além da fome, violência e, por causa de desnutrição, outras doenças para as vítimas enfraquecidas. Vamos mudar antes do desastre. É esse tipo de comentário que eu dou a maior atenção, porque esse aqui é o Vascão PB. Essa pessoa não está entendendo. Ela não está entendendo. Gente, olha só. 4 de abril. Rio de Janeiro e São Paulo. A gente tem que torcer, vocês não estão entendendo, a gente tem que torcer para quando chegar 4 de abril, a curva estar achatada. Se não estiver, vai dar merda em todos os sentidos. Até mesmo esse tipo de discussão vai aumentar e vai ter uma crise não só econômica, mas uma crise política imensa. Porque os cientistas e as outras pessoas vão dizer: olha só, a gente vai ter que ficar mais tempo, enquanto que empresários vão quebrar, e aí as grandes empresas médias para grandes vão começar a cair, e mesmo que a gente passe depois do vírus, vai ter as consequências graves econômicas. Então, esse pessoal não está entendendo que não existe esse volta todo mundo a trabalhar ou fica absolutamente todo mundo em casa. São duas medidas que tem que ser muito bem pensadas em como agir daqui, hoje, 26 de março, até 4 de abril, torcer para que a curva de contágio diminua, o número de casos diminua, e a gente consiga, a partir dessa diminuição, liberando alguns serviços e voltando a produzir, porque se isso não acontecer, velho, a gente tá ferrado, cara. Se isso não acontecer, a gente tá ferrado. E eu tô tentando gravar esse vídeo com a maior seriedade possível, enquanto que o presidente do nosso país diz que é uma gripezinha e que ele é atleta. Daí eu vou ler um outro comentário aqui que foi uma resposta lá na guia comunidade, porque eu pedi o estudo, qual era o estudo de economia em que se traçava diferentes cenários em que a crise econômica poderia causar essa crise econômica com dados, com números, que poderia causar uma coisa pior do que essa quarentena que a gente está tendo, tá? E aí é sempre assim, ninguém manda o link do estudo, e aí vai não pode. Teve uma pessoa inclusive que falou assim, não dá para aplicar o método científico, não é igual um artigo científico de astrofísica para economia, Jaime. E agora eu respondo para vocês no vídeo. Eu sei que não é, mas você precisa de dados e números. Ou você está me dizendo que você compra uma ação sem dar uma avaliada no valuation dela, estudando a empresa, vendo os números, qual é a projeção de lucro, todas essas coisas. Você não faz o valuation na hora de comprar uma ação, você simplesmente compra. Tem estudos, é isso que eu estou pedindo. Daí uma pessoa comentou assim, olha só: Jaime, suponha que você vive na periferia, trabalha como segurança de uma loja, sua esposa trabalha como diarista e vocês têm 3 filhos menores. A loja em que você trabalha fecha após poucos meses de vendas baixas. As casas em que sua esposa trabalha dispensam ela, pois todas estão em recessão devido à crise econômica. É isso que eu estou falando, né? Qual crise econômica? Quando eu digo qual é o modelo, qual é o estudo que dá uma precisão, uma margem, dizendo, olha, esse aqui é o melhor cenário, esse aqui é a pior das hipóteses, daqui provavelmente vai acontecer, isso aqui. E não tem, é sempre da cabeça das pessoas, ó. Mas vamos continuar.
A prefeitura já não consegue mais oferecer a merenda escolar, pois a economia ficou parada por algumas semanas e o município não arrecadou nem metade do necessário. O governo não paga o seu Bolsa Família e Vale Gás há um bom tempo, pois não tem recursos. Você e sua esposa resolvem procurar emprego, mas muitas empresas estão fechando e vocês são pouco qualificados, não tem nem o segundo grau completo, as filas para vagas de emprego estão enormes e aumenta a cada dia. Seus filhos estão com fome, mas não há o que comer, vocês não se alimentam adequadamente há dias, a saúde está começando a ficar frágil. Um de seus filhos está com muita febre e precisa fazer o exame, mas o laboratório está sem insumos. O caso se agrava, os medicamentos estão em falta em todos os hospitais. O médico diz que o exame é crucial para salvar a vida do seu filho e você pode tentar um laboratório particular, mas você não tem o que comer, como vai pagar um exame? Já não tem mais onde conseguir dinheiro, pois está devendo para quase todo mundo que você conhece. Seu filho morre em algumas horas, estava com meningite, você ainda nem enterrou o primeiro e é o segundo... E o segundo começa a desenvolver os mesmos sintomas, você já sabe que a coisa é grave, não tem o que fazer, não tem para onde correr, para quem pedir, e o que acha desse modelo matemático? É isso que as pessoas falam. Tá entendendo? A pessoa, com base no que ela acha, ela projeta o futuro, criando um cenário para justificar por que todo mundo tem que voltar a trabalhar. Então, se você entra lá no site da WHO, né, da Organização Mundial da Saúde, tá lá os estudos, os relatórios, um monte de coisa, com especialistas dizendo o que fazer, o que tá dando certo, o que não dá, quais são os problemas, e a pessoa faz isso. É inacreditável, cara. Daí a gente volta, por exemplo, Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, estado, cidade, Rio de Janeiro. Eu tô vendo o Whitson todo dia falando aqui, o Crivella inclusive tá fazendo live todos os dias aqui para atualizar números, falando como é que vai ser e tal. E, cara, é o que eu acompanho, porque eu vivo aqui, então me impacta muito mais diretamente no dia a dia aqui o que eles estão fazendo, certo? Se eu posso sair, eu não posso, ficar em casa, como é que vai ser mercados, essas coisas. E daí tá os dois, o Crivella e o Whitson lá, ó, estamos distribuindo aqui cestas básicas, estamos conversando aqui com as pessoas, indo atendendo as comunidades mais carentes, traçando estratégias, vendo como é que vai ser, mas mantemos nossa posição até 4 de abril e tudo mais, etc e tal. Isso aqui no Rio. Daí, quando eu digo isso, vem uma pessoa que talvez more, sei lá, velho, lá no Nordeste, que não tem, numa cidade onde não tem nenhum caso, e aí o prefeito disse lá que vai ser quarentena total por tempo indeterminado e comenta aqui dizendo que é contra a quarentena porque o país não pode parar. Então, olha como é complexo, mano, uma pessoa... E aí eu acabo talvez respondendo tipo, com duas realidades completamente diferentes do que tá acontecendo aqui e o que tá acontecendo lá. É engraçado, né? Porque esse tipo de coisa serve até como um teste para todos os políticos que a gente tá vendo por aí, o que eles fazem durante um negócio desse tipo, né? E às vezes essas pessoas têm uma realidade completamente diferente. É o que tá acontecendo, por exemplo, lá em Brusque, né? Com Luciano lá da Havana. Não tem nenhum caso e quer fechar a cidade. Mas é exatamente quando não tem nenhum caso, fechar a cidade é um momento bom pra caramba, velho. Porque você não vai ter um surto bizarro se você fechar as fronteiras ali da cidade, controlar tudo e tal. Não, quer esperar acontecer o pior pra depois ajeitar as coisas. Tipo, a pessoa não busca... Caramba, velho. Não consegue raciocinar os negócios, velho. Para recomendar um vídeo aqui para vocês assistirem, agora que acabou esse daqui, acabei de assistir um vídeo muito bom que eu gostei, que foi desse cara aqui, ó. Conheci o cara agora, Fábio Acta. Ele tem 68 mil inscritos aqui, é o que vem depois. 48 mil visualizações. Achei um vídeo muito bom. Ele só e apenas sobre economia, vai. Ele faz um apanhado geral sobre várias coisas aqui. Achei interessante, gostei pra caramba. Vou até colocar aqui, ó, invasão. Vamos lá, galera, invasão Coffin Science. Mas eu vou fazer uma previsão rápida aqui. Eu tô indicando um vídeo basicamente sobre economia, num viés bem liberal, libertário e tal. E aí, eu tenho certeza, agora vai vir um monte de pessoas em cima de mim dizendo que eu sou de direita, que eu sou liberal, libertário, não sei o quê. Enquanto que eu já indiquei outros canais com um viés completamente diferente e as pessoas me chamaram de comunista, esquerdista e tal. Então, quer dizer, as pessoas nunca querem assistir alguma coisa fora da caixinha de pensamento delas. Elas sempre querem ficar na mesma bolha social, né? Cara, vai lá assistir o vídeo. Tô recomendando aí. Até a próxima. Auf Wiedersehen.